Os Lusíadas, Canto 3. Os Lusíadas, publicado em 12 de março de 1572, narra as grandes navegações de Vasco da Gama. A obra é um símbolo cultural e político para os lusitanos e confere dignidade e crédito à língua portuguesa como língua de cultura. Camões relata na obra as grandes descobertas dos portugueses, os acontecimentos ocorridos na época e o misticismo marítimo, que era muito grande. O livro é considerado o mais importante da história de Portugal e, por ser um poema épico, tem como função perpetuar a história de um povo. Então, vamos conhecer a árvore genealógica que vai nos guiar na leitura do texto. A nossa história começa com Afonso IV de Leão e Castela, que teve 2 filhos, Afonso VII de Galiza, Leão e Castela e Teresa de Leão. Teresa acabou se casando com Henrique de Borgonha, e com ele teve um filho chamado Afonso Henriques, nome dado em homenagem a seu avô. E Egás Muniz, aliado de Afonso Henriques. Logo depois, temos uma rápida introdução de alguns dos descendentes entre os 2 períodos da história. E eles são, em ordem cronológica, Sancho I de Portugal, Afonso II de Portugal, Sancho II de Portugal, Afonso III de Portugal, Diniz I de Portugal e Afonso IV de Portugal. Quando chegamos em Afonso IV, a árvore genealógica se divide em 2 eixos para falarmos de ambos os seus filhos. O primeiro, Maria de Portugal e Castela, que se casou com Afonso XI de Castela. E o segundo, Pedro I de Portugal, que inicialmente se casou com Constança Manuel, e juntos tiveram Fernando I de Portugal, que se casou com Leonor Teres. Contudo, Pedro I acabou se apaixonando por Inês de Castro, que era dama de companhia de sua esposa. Depois da morte de sua esposa, Pedro I se casa com Inês de Castro. Então, retomando um pouquinho do finalzinho do conto 2 para vocês, a gente tem a chegada da frota a Melinde. E logo depois que o capitão lusitano comeu e descansou um pouco, o canto termina com a fala do rei de Melinde a Vasco da Gama, pedindo para que este conte de sua terra o clima, o princípio do reino, os sucessos das guerras, os tormentos vividos no mar e os costumes alheios observados durante a navegação. Tudo isso quer saber o rei sobre a tão famosa Lusitana. Inicialmente, nas estrofes de 1 a 5, se faz a narração de Vasco da Gama ao rei de Melinde sobre as glórias de Portugal. Para tal ato, ele invoca Calíope, a primeira das 9 musas do Olimpo, a fim de que ela o inspire a cantar seus grandes feitos. Calíope era considerada musa da eloquência e também da poesia heróica na mitologia grega, como merece a gente lusitana, trecho presente na segunda estrofe. Destaca-se a primeira estrofe. Agora tu, Calíope, me ensina o que cantou ao rei ilustre Gama, inspira imortal canto e voz divina, neste peito mortal que tanto te ama. Quem foi Vasco da Gama? Este é um navegador, explorador e administrador português do século XV. Vasco da Gama possui grande importância nas navegações portuguesas de descobrimentos e conquistas. Nomeado pelo rei Dom Manuel I, ele foi o comandante da frota que saiu da Europa e chegou às Índias. Sequencialmente, a sexta estrofe se inicia com o relato da história de Portugal, feito por Vasco da Gama, que estende até a estrofe 89 do quinto canto. Em sua narração, destaca-se a quinta estrofe anterior. Segundo o que deseja saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa terra. Ao falar da Terra, Vasco da Gama aborda o espaço geográfico da Europa, abordando brevemente sobre os principais países considerados daquela forma na época, como a Itália, a clara Grécia que encanta, não menos por armas que por letras, a soberba Veneza, a nobre Espanha, que cria belicosos peitos. Suas glórias também foram narradas no Império Bizantino, Marrocos, Nápoles, Galia e entre outros. Todas de tal nobreza e tal valor, que qualquer delas cuida que é melhor. Trecho presente na 18ª estrofe.
Por fim, diante continuidade, na 20ª estrofe se narra especificamente sobre Portugal e de como obteve a ajuda de deuses para seu sucesso, que tornaria Lusitânia grande parte do mundo, erguendo um reino ilustre, cuja fama ninguém verá que dome. Trecho presente na 22ª estrofe. Destaca-se 13ª, 14ª e 16ª estrofes, respectivamente. 13ª. Que criastes peitos eloquentes e os juízos da alta fantasia, com quem tu, clara Grécia, o céu penetras, não menos por armas que por letras. 14ª. A soberba Veneza está no meio das águas que tão baixa começou. Da terra um braço vem ao mar, que cheio de esforço nações várias se sujeitou. Braço forte, de gente sublimada, não menos nos engenhos que na espada. 17ª. Eis aqui se descobre a nobre Espanha, como cabeça ali de Europa toda, em cujo senhorio, ou glória estranha, muitas voltas tem dado a fatal roda, mas nunca poderá, com força ou manha, a fortuna inquieta pôr-lhe noda, que não lhe tire o esforço e a ousadia dos belicosos peitos que em si cria. Para entender melhor a história do Canto 3, vamos dar uma pausa da narração de Vasco da Gama e entender como foi o início de tudo. Primeiramente, alguns povos migraram para a Península Ibérica, originando os lusitanos. Depois de grandes dominações de Roma, a península estava, por fim, quase completamente dominada pelos mouros, que eram muçulmanos. Contudo, os reinos cristãos começaram a reconquistar seus territórios de volta. Isso se deu por volta de 722 d.C., durando mais ou menos 700 anos. Agora que entendemos um pouquinho do início de tudo, Vasco da Gama começa a contar a história de Portugal. Surgiu entre os anos 1000 e 1100 d.C. o Condado Portucalense, que então se tornará Portugal que conhecemos hoje. Mas por que condado? Condado vem da palavra conde. Nada mais é do que quando um rei doa uma terra e seus direitos a um conde, para que ele controle e coordene aquela região. E é exatamente isto que Vasco nos conta. Afonso VI, rei da região conhecida como Leão, entrega uma porção de terra ao conde Dom Henrique de Borgonha, devido sua impressionante braveza em Borgonha, uma região francesa. Junto a este grande presente, ele também entregou a mão de sua filha Teresa de Leão para Henrique. Contudo, vale observar que como condado, a região ainda era vassala do reino de Leão. Um pouco depois de 1100, nascia na cidade de Guimarães o que viria a ser amado e chamado de O Conquistador, Afonso Henriques. Contudo, uma presepada. Henrique de Borgonha morre, e seu filho, por ser muito novinho, não pôde se tornar conde, ficando sua mãe como regente do condado. Mesmo com a maioridade, sua mãe o inibia da função, expulsando-o do condado. Vasco da Gama até retrata em um verso a seguinte triste frase: a seu filho negava o amor e a terra. Afonso Henriques volta furioso e batalha com sua mãe. Saindo como vitorioso, prende sua mãe e começa então seu trabalho como conde. Vasco ainda nos conta sobre a batalha de Afonso Henriques e seu tio Afonso VII de Leão, que vinha vingar a derrota de sua irmã Teresa. Afonso chega e cerca a cidade de Guimarães, onde Afonso Henriques estava. Para findar essa batalha, Afonso Henriques promete obediência a seu tio e, como fiança, Egas Moniz, um homem muito rico, conhecido como honrado e bem-aventurado, extremamente fiel a Afonso Henriques, se oferece. Porém, Vasco nos diz que Afonso Henriques não cumpre a obediência. Então Egas Moniz se apresenta para Afonso VII de Leão e, como é dito no canto, qual diante do algozo condenado, que já na vida a morte tem bebido, põe no cepo a garganta já entregado, espera pelo golpe tão temido. Prestes a matar Egas Moniz, o rei de Leão perdoa, mas o rei, vendo a estranha lealdade, mas pôde, enfim, que a ira a piedade. Afonso Henriques, então, permanece em seu condado, contudo, sempre receoso. A Batalha de Ourique, que aconteceu em 1139, foi um momento decisivo para a história de Portugal. Um cenário plausível sugere que Dom Afonso Henriques fez uma incursão no Baixo Alentejo e que obteve uma vitória improvável sobre as forças inimigas, muito superiores em números, que pretendiam cortar-lhe a retirada, possivelmente lideradas pelo governador muçulmano de Santarém. O Baixo Alentejo é uma província histórica ou região natural de Portugal. A sua capital é a cidade de Beja. Essa batalha é muito decisiva e importante porque no momento posterior foi o que culminou no surgimento do Reino de Portugal. Camões, nos Lusíadas, nos conta
que haviam 5 reis mouros. O principal deles se chamava Ismar. Analisando historicamente, esse Ismar pode ser entendido como o mesmo governador muçulmano. As histórias nos contam que existiam 100 mouros para cada guerreiro português. Dom Afonso Henriques, então príncipe e filho de Maria, príncipe porque ainda não existia um reinado em curso, ele, Dom Afonso Henriques, foi o primeiro rei de Portugal, e filho de Maria, para simbolizar o paralelismo dos Lusíadas com a religião cristã, identifica um rei novo, não ainda rei, mas sobretudo já ungido pela bênção divina. A lenda nos diz que Afonso Henriques olha para o céu e vê o Filho de Maria pendurado na cruz, isto é, Jesus Cristo. Sua fé então é inflamada e lhe dá coragem para suas próximas encursadas. Dom Afonso Henriques, portanto, é aquele que é o personagem decisivo para ganhar aquela batalha que estava totalmente em desvantagem para o lado de Portugal. Sob essa fama, a partir de 1140, isto é, um ano após a Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques passa a denominar-se Rei dos Portugueses. Em 1143 se torna, então, o primeiro rei de Portugal. Nos versos de Camões fica muito nítida a importância dessa batalha. Mais especificamente, leio o verso 53 do canto 3. Já fica vencedor o lusitano, recolhendo os troféus e presa rica. Desbaratado e roto o mauro hispano. 3 dias o grão-rei do campo fica. Aqui pinta no branco escudo ufano, que agora esta vitória certifica. 5 escudos azuis esclarecidos, em sinal desses 5 reis vencidos. No verso anteriormente lido, escreve-se 5 escudos azuis esclarecidos que representavam os 5 reis vencidos. Esses escudetes tinham o formato de uma cruz e que dentro deles representava os bezantes, que era como moedas naquela época. No momento posterior, sob o reinado de Dom Sancho I, que reinou de 1185 a 1211, esses escudetes, os 5 escudos no formato de cruz, passaram a simbolizar a bandeira do Reino de Portugal. Camões, mais especificamente no verso 54, a fim de contar a história de Portugal, descreve a bandeira contextualizando com a vitória dessa batalha sob a liderança do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, Afonso I. Leio: e nestes 5 escudos pinta os 30 dinheiros, porque Deus fora vendido, escrevendo a memória em vária tinta, daquele de quem foi favorecido, em cada um dos 5 pinta, porque assim fica o número cumprido, contando 2 vezes o do meio, dos 5 azuis em que cruz pintando veio. 2 anos antes da vitória da Batalha de Ourique, isto é, em 1137, o povo português fez uma incursada fracassada para reconquistar da mão dos muçulmanos a cidade de Lisboa, ponto estratégico fundamental para o comércio e que atualmente é a atual capital do país de Portugal. Mas somente em 1147, já então no reinado do auto-intitulado, agora rei súbito, Dom Afonso I, foi então conquistada de forma definitiva em Lisboa. Leio o verso 57, que começa a descrever essa cidade. E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa, que edificada foste do Facundo, por cujo engano foi Dardânia acesa. Tu, a quem obedece o mar profundo, obedecestes à força portuguesa, ajudada também da forte armada que das boreais partes foi mandada. Na Ilíada de Homero, Dardânia foi governada por Enéas.
Nos Lusíadas de Camões, Lisboa foi governada por Afonso. Expressa-se assim as entrelinhas do ideal atrás do recém-nomeado povo português, ou seja, um povo que tinha como ícone, ideia e vislumbre virtuoso de si mesmo aquela glória então conhecida dos gregos antigos, sinônimo de coragem, virtude e sabedoria. Temos aqui duas pinturas para tentar ilustrar o ideal buscado por esse povo. Na primeira, mostra Enéas num porto com barcos atrás, aparentemente liderando de forma muito justa e sábia algum camponês ou pessoa à frente dele. Na segunda, no entanto, mostra o mesmo personagem, Enéas, pisoteando um guerreiro inimigo. Entretanto, com uma espada empunhada na mão, este fica na dúvida se mata este sujeito ou não. Entretanto, a sua vitória está simbolizada esteticamente. Portanto, temos aqui dois caracteres importantes: justiça, sabedoria e coragem. Podemos ver então como que a figura de Afonso I é lida sobre a ótica de um grande conquistador, assim como foi Enéas. No verso 68, Camões descreve muito bem as encursadas que o então rei fez para conquistar cada vez mais territórios. Mais especificamente, digo sobre a cidade de Badajoz, que então fica na Espanha. Leio. Logo segue a vitória sem tardança, o grão-rei incansável ajudando. Gentes de todo o reino, cuja usança era andar sempre terras conquistando, cercar vai Badajoz, e logo alcança o fim de seu desejo, pelejando, com tanto esforço e arte e valentia, que a fez fazer às outras companhias. Contudo, a maldição de sua mãe veio à tona, e Vasco diz que Deus o castigou. Mas o alto Deus, que para longe guarda o castigo daquele que o merece, ou para que se emende, às vezes tarda, ou por segredos que homem não conhece, se até que sempre o forte rei resguarda dos perigos a que ele se oferece. Agora não lhe deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. Foi cercado pelos leoneses, perdeu a batalha e foi preso. Logo após, Afonso Henriques, machucado, arma seu filho como cavaleiro. Depois, Vasco nos conta que Sancho I é cercado em Santarém e seu pai vem lhe socorrer. Vamos entender então como isso aconteceu. Sancho I, indo visitar Santarém, foi cercado por um Miramolim. Nome dado ao chefe dos mouros muçulmanos, é o título dos comandantes dos fiéis. Seu pai então foi socorrê-lo. Findando esta batalha, mataram um grande Miramolim e saíram como vencedores. Vasco da Gama continua a história contando sobre o fim da vida de Afonso Henriques e os seus sucessores. O velho Afonso foi vencido pela idade. A população chorou muito, mas seu nome, Afonso, sempre ecoou pelo reino. Logo em seguida, temos Sancho. Sancho, um jovem forte que logo foi por rei alevantado, consegue recobrar a Judeia logo de começo, já perdida. Devido aos imprevistos, acaba morrendo e deixa seu filho segundo Afonso como herdeiro. Segundo Afonso e rei terceiro acaba morrendo logo em seguida. Logo em seguida, então, o reino é dominado pelo Sancho II. Sancho II era manso e descuidado, não era desonesto, nem mau, nem mole. O rei não obedecia nem consentia quem não fosse mais que excelente. Depois da morte de seu irmão Sancho, governou o conde bolonhês, que depois nomeado rei. Da terra que lhe fora em casamento dada, grande parte se recuperou. Este de todo fez livre senhora Lusitânia e acabou de oprimir a nação forte na terra que aos de Luso coube em sorte. Logo em seguida, o reino foi dominado pelo Diniz, que bem parece do bravo Afonso, descendente nobre. O reino próspero floresce em constituições, leis e costumes. Nobres vilas de novo edificou e quase o reino todo reformou. Mas depois que a dura Atropos cortou o fio de seus dias já maduros, ficou-lhe o filho pouco obediente, o quarto Afonso, mais forte e excelente. Enquanto isso,
Afonso IV de Portugal, filho mais velho de Diniz I, porém longe de ser o preferido. Ele é conhecido por sua desobediência. Entrega a mão de sua filha, Maria de Portugal, futura herdeira do trono, prometida como rainha de Castela, para Afonso VI de Castela, primo direito de Maria, o implacável. Ele possuía um reino forte e muito poderoso. Estrategicamente, o casamento perfeito, com um futuro promissor. Afinal, ali estava um homem grandioso por seus bens, posses e títulos. E logo mais, o que aconteceria? Logo após, em uma guerra do reino de Castela contra os mouros, no território de Granada, situação em que o mais novo casal estava diretamente envolvido, Maria pede socorro ao pai, pois ali estava em jogo todo o poder que pertencia ao seu marido, Afonso. Quando é que um pai deixaria sua filha na mão? Ver-me-ás dele do reino ser privada? Viúva e triste, posta em vida escura, sem marido, sem reino e sem ventura. Assim estava Maria de Portugal a clamar. Para não perder o reino de Castela, imediatamente o pai foi ajudar, é claro. Logo, Dom Afonso IV ajuda seu genro na batalha, conquistando a vitória final. Liberem brados de vitória, a guerra estava ganha. Então, já aqui no final do conto 3, a gente tem uma história muito bonita, mas também muito trágica, que dá início, ou melhor, continuação, à história do rei Afonso IV. Então, o rei de Portugal, ele tinha um filho chamado Pedro I, que foi prometido em casamento, num casamento arranjado, com uma nobre espanhola chamada Constança. Então, eles tiveram um casamento arranjado por motivos políticos da época, e quando Constança ela vem da Espanha para Portugal, ela traz consigo algumas auxiliares, criadas e algumas damas de companhia para viver com ela no palácio em Portugal. Uma dessas damas de companhia é uma personagem muito característica desse conto, dessa parte do conto, e ela chama Inês de Castro. Inês de Castro, então, era uma das damas de companhia de Constância, e que depois de um tempo se apaixona por Pedro, e ela tem esse amor correspondido, Os dois, eles vivem um romance que o Camões, ele trata numa linguagem super poética e descreve esse romance do casal como sincero e jovem. Ele diz assim: do teu príncipe ali te respondiam as lembranças, que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus fervosos se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam. E quando enfim cuidava, e quando enfim eram, tudo memórias de alegria. Afonso, ele não fica satisfeito com esse romance que não era nada escondido entre Pedro e Inês. Além do escândalo, por motivos políticos também, Pedro era casado com Constança. Então Afonso, o rei, ele manda expulsar Inês do país, para que assim Pedro se esqueça e continue seu casamento arranjado. Então, depois da expulsão de Inês, Constança ela morre dando à luz a Fernando, filho do Pedro. E com essa morte, Pedro vai atrás de Inês na Espanha e traz ela de volta. Não só traz ela, mas como constrói para ela um palácio em Coimbra, em Santa Clara, próximo ao rio Mondego, onde Inês fica até a sua morte. Esse cenário ele é muito característico da Inês também. A gente tem muitas fotos que mostram isso, e esse lugar tem em Portugal até hoje e é um ponto turístico fenomenal. Então, a partir daqui, a gente traz o foco a partir da estrofe 118 sobre a verdadeira história trágica que a gente tem no final do canto 3. Então, com a morte de Constança e com o romance de Pedro e Inês, Afonso IV e os ministros de Portugal, eles querem matar Inês, Afonso, ele era contra esse romance desde o princípio, por motivos políticos, pois Inês e seus filhos, que elas tinham com Pedro, eles podiam colocar em jogo o trono de Portugal, e esse era um dos principais motivos para Afonso ser contra esse romance. Então, para Afonso, o amor de Pedro não existirá se Inês não existir. Estrofe 123. Tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso. Esse filho lhe remete a Pedro. Crendo como sangue, só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso, que furor consentiu,
que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse levantada contra uma fraca dama delicada? Então Afonso IV ele aproveita a guerra que ele estava para mandar matar Inês, sem que o seu filho perceba, pois Pedro também estava numa missão no norte da África. Então esse cenário seria o momento perfeito para mandar matar Inês. Mas Pedro, muito astuto, sabia que o pai era contra isso e sabia que o pai estava envolvido nesse assassinato, né? Então aqui a gente dá um pulo na história, mas na estrofe 118 diz: passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar de dura guerra. O caso triste e digno da memória, que do sepulcro os homens desenterram, aconteceu da miséria e mesquinha, que depois da sua morte foi rainha. Então, ainda que Afonso ele hesite em matar Inês, né? Entretanto, pela pressão do povo e pelos olhos piedosos, como diz no poema, e as palavras de Inês não são suficientes para salvá-la. Então aqui a gente tem uma imagem muito expressiva desse momento, que Inês ela implora para Afonso não matá-la, ela promete desaparecer, né, com seus filhos, promete não tomar o trono, que eram as preocupações de Afonso, mas pela pressão do povo, pela pressão dos ministros, principalmente de Portugal, Afonso manda matar a Inês de Castro. Então Inês é morta. As obras com que o amor matou de amores. Camões ele demonstra aqui o amor como um sujeito, né? Então esse amor seria o culpado. É um momento triste e de foco no canto. A Inês ela é poeticamente comparada a uma flor específica da Europa. E na estrofe 135 se encerra a narração da sua morte em um cenário que ainda existe em Portugal, que é a fonte das lágrimas. Pedro, quando volta de sua missão, então, encontra a amada morta. E aquilo gerou um ódio em Pedro, então ele trava uma guerra contra seu próprio pai, mas essa guerra ela não vai muito para frente, que ela não dura muito. 2 anos depois da morte de Inês, Afonso morre. Então, logicamente, Pedro ele toma o poder como rei de Portugal, e agora sim é o cenário perfeito para ele fazer a sua vingança. Então, 3 dos ministros, dos principais causadores da morte de Inês, são procurados por Pedro. Um fugiu para a Inglaterra, então Pedro não conseguiu achá-lo, mas Pedro, como rei de Portugal, conseguiu fazer alianças e achou 2 dos 3 que estavam na Espanha. A história diz que Pedro ele foi extremamente vingativo e matou e torturou esses 2 ministros, arrancando os corações deles ainda vivos. Depois dessa trágica tortura, Pedro ele resolve então homenagear a sua amada. Ele homenageia Inês com uma cerimônia de coroação à rainha. Então ele manda desenterrar a rainha, sob pena de morte, manda toda a corte estar naquele momento. E um mito é que ele manda as pessoas beijarem a mão da rainha. Mas, como diz na história, agora não adianta, Inês é morta. Fernando I de Portugal, filho de Pedro I de Portugal e Constança Manuel, conhecido também como o Formoso e o Inconstante, foi o rei de Portugal até o dia de sua morte. Um rei sem boa fama, por ser descuidado e fraco, colocou o reino em perigo e quase o destruiu totalmente. E tem mais. Segundo Vasco da Gama, ele foi castigado pelo pecado de tirar Leonor Teles de seu marido e se casar com ela. Que confusão! Leonor e João Lourenço formavam um casal feliz, mas Fernando abusou do poder que tinha e obrigou eles a se separarem, ao se apaixonar pela mulher. Como é dito por Camões, o baixo amor os fortes enfraquece. E é claro que essa história de enfraquecer o amor com amores pecaminosos diante de Deus não ficaria só nisso. Para fechar o canto 3, versos reflexivos que trazem à tona outras mulheres que foram abusadas e receberam a pena por seus, eu deveria dizer, pecado? Amores inapropriados, inconcebíveis, desatinados, mas como dizem os versos, mas quem pode livrar-se porventura dos laços que o amor arma brandamente, entre as rosas e a neve humana pura, o ouro e o alabastro transparente? Quem é que conseguiria fugir de um amor
Quem desataria laços que convertem os corações? E é por isso, por se tratar de um tema tão profundo, o amor, Fernando está desculpado. E assim finalizamos o grandiosíssimo canto 3 de Os Lusíadas. Ficamos com essa triste sensação de ter visto Inês sendo injustamente morta e uma possível grande história de amor se desfazer por uma cobiça monarca. Isso tudo imprime o esplendor desse canto. Para alguns estudiosos, este é considerado o canto mais belo de toda a obra, e sua característica como episódio histórico e lírico traz a sensação de valentia e combate dos reis, juntamente com a poesia tão bem expressada pelas palavras de Camões. Muito obrigado pela atenção, e por fim, viva Afonso Conquistador! Infelizmente, Inês é morta.